Olá, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância, hoje nós vamos falar sobre elementos químicos. Identificando o átomo. Nós já estudamos os modelos atômicos. Aqui nós temos a representação do modelo atômico de Rutherford, certo? Onde nós temos prótons, nêutrons e elétrons. Bem no centro do átomo está localizado o núcleo. No núcleo do átomo estão os prótons, que são as bolas vermelhas, e os nêutrons, que são as bolas amarelas. Girando em torno desse núcleo estão os elétrons, que são as bolas verdes, formando uma região chamada de eletrosfera. Então, no núcleo do átomo está localizado os nêutrons e os prótons, e girando ao redor do núcleo, que é a eletrosfera, estão os elétrons, certo? Se nós observarmos, nós temos 5 prótons, que são as bolas vermelhas, e temos 5 elétrons. Então, esse átomo é um átomo eletricamente neutro. Então, o número de prótons é 5, porque nós temos 5 bolinhas vermelhas. E o nome do elemento químico é o boro. Neste outro exemplo aqui, nós temos 4 bolas vermelhas, então nós temos 4 prótons e também temos 4 elétrons, então o átomo também é neutro. Então, neste caso aqui, nós temos o elemento berílio. No próximo exemplo, nós temos duas bolas vermelhas, então temos 2 prótons e 2 elétrons, continua sendo neutro. Então, nesse caso aqui, o número de prótons é 2 e o elemento químico é o hélio, certo? Então, nós vamos estudar hoje como identificar os elementos químicos, como identificar a quantidade de prótons, como identificar a quantidade de nêutrons, elétrons e número atômico de cada elemento químico. Os diferentes tipos de átomos, que são os elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons que possuem, certo? Então, cada elemento químico tem uma quantidade de número de prótons, que nós vamos chamar de número atômicos também. A quantidade de prótons recebe o número de número atômico e é representado pela letra Z. Então, a letra Z representa o número atômico. A letra P representa o número de prótons. Em todo elemento químico, certo? O número atômico é sempre igual ao número de prótons. Então, nós vamos sempre ter Z igual a P. O conjunto de átomos com o mesmo número atômico damos o nome de elemento químico. Então, cada elemento químico possui seu conjunto de número atômico. Número de massa, representado pela letra A, é a soma do número de prótons, está aqui, prótons, letra P, ou número atômico, então nós podemos também usar a letra Z, e o número de nêutrons, letra N. Então, A, que é o número de massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Ou nós podemos dizer que o A é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Por quê? Porque o número de prótons ele é igual ao número atômico. Certo? Então, aqui novamente nós temos o modelo atômico, certo? No núcleo está localizado os prótons, bolinha vermelha, e os nêutrons, bola amarela. Girando ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera, formada pelos elétrons, bolinhas verdes, certo? No nosso exemplo aqui, nós temos 4 prótons, então P igual a 4, e temos 5 nêutrons, são 5 bolas amarelas. Então, para calcular o número de massa, nós usamos a equação P mais N, certo? A é igual a P mais N. A representa o número de massa, P é o número de prótons, N é o número de nêutrons. Então, A é igual, o número de prótons é 4, mais o número de nêutrons que é 5. Então, nós chegamos que o número de massa desse elemento é 9, correto? Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons em seu núcleo, ou seja, o mesmo número atômico. O número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons em qualquer elemento químico. Os elementos. Cada elemento químico corresponde ao número atômico que o identifica. Então, cada elemento químico vai ter seu número atômico, que nós representamos pela letra Z. E lembrando novamente que o número atômico é igual ao número de prótons. Símbolos. É a representação gráfica de um elemento químico. O símbolo químico é representado pela primeira letra inicial do nome do elemento, essa letra vem em maiúscula. Quando necessário, usamos a segunda letra do seu nome, minúscula, certo? Então, é como se tivesse um nitrogênio, começa com a letra N, N maiúsculo. O níquel também começa com a letra N, então nesse caso nós usamos N maiúsculo e o I minúsculo, fica Ni. Alguns elementos químicos recebem o seu símbolo no nome do latim, certo? Então nós vamos dizer que tem alguns elementos químicos com nome português, mas o símbolo vem do nome do latim. Então aqui, ó, nós temos
Nome, carbono, símbolo C. Eu tenho cloro, também começa com a letra C, certo? Então, para diferenciar do carbono, nós utilizamos a segunda letra do nome minúscula. Ó. Então, ficou cloro e aqui o Cl, C maiúsculo, L minúsculo. O cálcio também começa com a letra C, então, para diferenciar, ficou Ca, C maiúsculo, o A minúsculo. Mesmo raciocínio aqui, ó, boro, letra B, bário, usamos Ba, B maiúsculo, A minúsculo, berílio, Be, B maiúsculo e o E minúsculo. Correto? Então, para diferenciar os elementos químicos que começam com a mesma letra, nós usamos sempre uma segunda letra minúscula. Então, alguns elementos têm o nome do português e o símbolo vem do latim, tipo sódio, o nome latim dele é nátrio e o símbolo é Na. Então, nós chamamos de sódio, mas o símbolo é Na. Por quê? Porque o símbolo vem do latim. Nós chamamos potássio, mas o símbolo é K, vem de cálium. Chumbo, símbolo Pb, que vem de plumbo. Fósforo, símbolo P, que vem de fósforo. Tranquilos? Então, os elementos químicos são representados pela primeira letra do seu nome e essa letra vem maiúscula. Quando necessários, usamos uma segunda letra que vem minúscula, certo? E alguns elementos têm o nome português, mas recebem o símbolo do nome latim. Representação de um elemento químico. Então, aqui eu tenho um elemento X, um elemento químico qualquer. Então, na parte superior desse elemento químico, o número que fica localizado é o número de massa. Na parte inferior deste elemento químico, representado pela letra Z, nós temos o número atômico. Então, número de massa, representado pela letra A, é o número que fica na parte superior do elemento químico. Z representa o número atômico, é o número que fica localizado na parte inferior do elemento químico. Só reforçando, Z é igual a P, é igual ao número de prótons. Bem no centro do elemento químico, nós vamos ter o número de nêutrons, que é representado pela letra N. Para calcular o número de nêutrons, nós devemos subtrair o número de massa menos o número atômico. Nós vamos já ver alguns exemplos aqui na frente. A. O que o A representa? Representa o número de massa. Fica localizado na parte superior do elemento químico. A letra N representa o número de nêutrons. Fica localizado no centro do elemento químico. Z representa o número atômico, que fica localizado na parte inferior do elemento químico. Então, nós temos A, fica na parte superior do elemento, que é o número de massa. N fica localizado no centro, que é o número de nêutrons. E Z fica localizado na parte inferior do elemento químico, representado pela letra Z. Só lembrando que Z é igual a P. O número atômico é igual ao número de prótons. Novamente. O número de prótons é igual ao número de elétrons quando o átomo for neutro. Então, quando um átomo for neutro, a quantidade do número de prótons vai ser igual à quantidade do número de elétrons. Quando um átomo perde ou ganha elétrons, o número de elétrons ele varia e o número de prótons permanece o mesmo. Então, observe bem, quando um átomo for neutro, certo? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando esse átomo perde ou ganha elétrons, só quem varia é o número de elétrons, o número de prótons permanece o mesmo. Então, representação de um elemento químico. De acordo com o IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, devemos indicar o número atômico, então está aqui o número atômico representado pela letra Z, na parte inferior do elemento, ó, e o número de massa, está aqui a letra A, pode estar localizado na parte superior do elemento químico, junto ao símbolo de um elemento químico, certo? Então aqui eu tenho três exemplos, eu tenho carbono, certo? Número de massa 12, localizado na parte superior, número atômico 6, localizado na parte inferior. Ferro, número de massa 56, localizado na parte superior, e número de atômico 26, localizado na parte inferior. Aqui no cloro eu tenho número atômico 17 e tenho número de massa 35, certo? Então, eu posso preencher uma tabela identificando o número de massa, atômico, prótons, elétrons e nêutrons desses três elementos. Como é que eu faço isso? Simples. Olha só, número de massa do carbono é 12, do ferro 56, do cloro 35. Número atômico Z do cloro é 6, do ferro 26, desculpa, aqui é carbono 6, ferro 26 e do cloro 17. Eu sei que o número de prótons é igual ao número atômico, então
o número de prótons ele vai ser igual ao número atômico. Então, o mesmo valor que está no número atômico vai estar no número de prótons. Então, fica 6, 26 e 17. Quando o átomo é neutro, não tem nenhuma carga, nem perde nem ganha elétrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Então, vai ser 6, 26 e 17. Só lembrando, o número de prótons sempre vai ser igual ao número atômico. Quando o átomo for neutro, quando não tiver nem carga positiva e nem negativa, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, essas três colunas, essas três linhas aqui, ó, vão ser iguais. Para calcular o número de nêutrons, nós vamos aplicar aquela fórmula. O número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Então, eu vou sempre subtrair o número da parte superior menos o número da parte inferior. 12 menos 6 dá 6. 56 menos 26 dá 30. E 35 menos 17 dá 18. Tranquilos? Então, quem está localizado na parte superior, número de massa, letra A. Quem está localizado na parte inferior, número atômico, letra Z. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Quando nem perde nem ganha elétrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Íons. Elementos químicos que possuem número diferente de prótons e elétrons. Observem bem. Então, ele perde ou ganha elétrons. Ele não é mais neutro, gerando uma diferença de carga. Então, aqui eu tenho berílio, que inicialmente tinha 4 número atômico, certo? 2 mais. O que significa 2 mais? É um íon cátion. Significa que ele perdeu 2 elétrons e ele ficou positivo. Por que ele ficou positivo? Simples. O elétron, a carga dele é negativa, certo? Se ele perde 2 elétrons, ele perdeu carga negativa, então ele ficou somente com carga positiva, certo? Então, toda vez que vier o sinal mais, está representando que ele perdeu elétrons, ele é chamado de cátion. 2 está dizendo a quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, ele perdeu 2 elétrons. Então, íon cátion perdeu 2 elétrons, ele ficou positivo. Já aqui, ó, o sinal é negativo. Quando é negativo, ele está ganhando elétrons, ganha carga negativa, certo? Então, nós chamamos ele de íon ânion. Ele ganhou 2 elétrons, por isso ele ficou negativo, certo? Então, o sinal mais ou menos vai dizer se ele perdeu ou ganhou elétrons. Como eu sei? Olhando para o elétron. O elétron, a carga é negativa. Se ele tiver com carga negativa, é porque ele ganhou o elétron, certo? Ganhou. Se ele tiver com carga positiva, é porque ele perdeu elétrons. Quando ele ganha, ele é chamado de ânion. Quando ele perde, ele é chamado de cátion. O número 2, nas duas situações, está dizendo a quantidade de elétrons que ele perdeu ou ganhou. Elementos isótopos. Olha só, isótopos, eu tenho a letra P. P para nós vai lembrar prótons, certo? E prótons lembra número atômico, correto? Então, são elementos químicos com o mesmo número atômico, porém com número de massa diferente, certo? Pois possuem diferente número de nêutrons. Então, observe bem, ó. Eles têm o mesmo número atômico, 17 e 17, porém tem um número de massa diferente. Aqui é 35 e aqui é 37. Como é que nós preenchemos a tabela? Aquela mesma tabela, vou colocar os 2 cloros, número de massa, que é a letra A, do primeiro cloro é 35, do segundo é 37. Número atômico, 17 e 17, certo? Então, nós sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, prótons também vai ser 17 e 17. Como ele não tem nem carga positiva e nem negativa, ele é nêutron. Então, nesse caso, prótons é igual ao número de elétrons, também vai ser 17 e 17. Para calcular o número de nêutrons, nós vamos usar aquela fórmula A menos Z. Então, vou subtrair o número da parte superior menos o número da parte inferior. 35 menos 17 dá 18. 37 menos 17 dá 20. Então, está aqui, ó. Novamente, isótopos. Vai lembrar a letra P, vai lembrar prótons, certo? Só que prótons é igual ao número atômico. Então, isótopos são elementos que possuem o mesmo número atômico, 17, 17, e diferentes número de massa, 35 e 37. Isóbaros. Olha a letra que eu tenho, A. A lembra para nós número de massa. Então, são elementos químicos com o mesmo número de massa, porém com número atômico diferentes. Então, observe bem, agora eles têm o mesmo número de massa, 40
e 40. O número atômico é diferente, ó, 20 e 19. Preenchendo a mesma tabela, nós temos para o cálcio a massa é 40, para o potássio a massa também é 40. Número atômico do cálcio é 20, do potássio é 19. Número de prótons, novamente, prótons é igual ao número atômico, então eu vou repetir os mesmos valores. Ó. Como ele é nêutron, também vai ser igual ao número de elétrons, repete os mesmos valores. Então essas três linhas aqui são idênticas. Número de nêutrons, eu vou calcular A menos Z. Então 40 menos 20 dá 20. 40 menos 19 dá 21, correto? Então isóbaros vai lembrar a letra A, vai lembrar número de massa. Possui o mesmo número de massa e porém diferentes números atômicos. Isótomos, olha só, isótomos, tem a letra N, vai lembrar o número de nêutrons. Então, são elementos químicos com o mesmo número de nêutrons, porém com números atômicos e número de massa diferente. Então, número de massa 40 e 39, diferente. Número atômico 20 e 19, são diferentes. E eles vão ter o mesmo número de nêutrons, a letra N. Então, preenchendo a mesma tabela para identificar o número de nêutrons, nós temos número de massa do cálcio é 40, número de massa do potássio 39, número atômico do cálcio é 20, número atômico do potássio 19. Como prótons é igual ao número atômico, nós repetimos, ó, 20 e 19. Como ele está nêutron, o número de elétrons também é igual ao número atômico, 20 e 19. Número de nêutrons, aí nós vamos aplicar a fórmula para calcular o número de nêutrons. Como é que nós calculamos o número de nêutrons? Subtraindo o número de massa menos o número atômico. Então, 40 menos 20 dá 20. 39 menos 19 também dá 20. Então, observe, o número de nêutrons idêntico, 20 e 20. Então, elementos isótonos possuem o mesmo número de nêutrons e diferente número de massa e número atômico. Tranquilos? Além disso, nós temos os elementos isoeletrônicos. O que são esses elementos? São os elementos químicos com o mesmo número de elétrons. Então, aqui nós temos três exemplos. Ó. Sódio, número de massa 23, número atômico 11, tem a carga positiva mais, certo? Quando não tiver nenhum número, está subentendido que tem um elétron, mais um. Então, ele perdeu um elétron, que é a carga positiva. O oxigênio, número atômico 8, número de massa 16. Ele tem a carga 2 menos. Isso significa que ele ganhou 2 elétrons, certo? Então, quando for negativo, ganha elétrons. Quando for positivo, perde elétrons. E aqui eu tenho o neônio, ele está neutro, nem perde nem ganha elétrons. Número atômico 10 e número de massa 20. Então vamos preencher a mesma tabela. Número de massa do sódio 23, do oxigênio 16, do neônio 20. Número atômico 11 do sódio, oxigênio 8, do neônio 10. Novamente, prótons é igual ao número atômico, então eu vou repetir 11, 8 e 10. Já o número de elétrons vai ser diferente em duas situações aqui, ó, porque aqui ele perdeu um elétron e aqui ele ganhou 2 elétrons. Então, a única vez que eles vão ser iguais vai ser aqui, ó. Prótons e elétrons só vão ser iguais no neônio, então 10 e 10. Já aqui não, ó, observe bem, ó, ele tinha 11, o sinal de mais significa que ele perdeu. Como está subentendido que tem 1, então ele perdeu um elétron. Ele tinha 11, perdeu um elétron, no final ele ficou com 10. O oxigênio, ele tinha 8, recebeu 2 elétrons, sinal negativo, está ganhando elétrons. Então tinha 8, recebeu 2, ele ficou com 10. Aqui no neônio ele é neutro, então permanece prótons igual a elétrons, então nós vamos repetir o mesmo valor. Então observe que o número de elétrons deu igual aos 3, ó, 10, 10 e 10. Então é um elemento isoeletrônico, possui o mesmo número de elétrons. E para calcular o número de nêutrons, nós subtraímos, ó, 23 menos 11 deu 12, 16 menos 8 dá 8, 20 menos 10 dá 10. Tranquilos? Então, nós temos isótopos, nós vamos ter a letra P, que vai lembrar o número atômico, certo? P é igual a Z. Então, lá nos isótopos, eles têm o mesmo número atômico. Nós vamos ter os isóbaros, aí nós vamos ter a letra A. A lembra o número de massa, eles vão ter o mesmo número de massa.
Nós temos os isótonos, temos a letra N, vai ter o mesmo número de nêutrons. E agora nós temos os isoeletrônicos, vão ter o mesmo número de elétrons. Só reforçando, carga positiva, perde elétrons. Carga negativa, ganha elétrons. Positivo, cátion. Negativo, ânion. Tranquilos? Vamos exercitar um pouco aqui. Então, ao analisarmos os ânions monovalente, A, número atômico 17, massa 35, e cátion monovalente, número atômico de B, 19, número de massa 39. Podemos dizer que A e B são isótopos, A e B são isóbaros, A e B são isótonos, A e B são isoeletrônicos, A e B não tem nenhuma relação. Vamos analisar cada um. Os guerreiros, ânion ganha elétrons. Monovalente, mono significa 1, então ele ganhou apenas um elétron. Cátion perde elétron. Monovalente significa que ele perdeu um elétron, correto? Então nós temos aqui, ó, para o elemento A, o número atômico dele é 17, ó, certo? Então, inicialmente ele está neutro, então ele vai ter o número de elétrons 17. Só que ele disse que ele é um ânion monovalente, mas o ânion monovalente significa que ele vai ganhar um elétron, mas como ele ganhou um elétron, quem tinha 17, com mais 1 vai ficar com 18. Observem bem, ó, inicialmente ele tinha 17, certo? Aí ele diz, ó, ânion monovalente, ânion ganha elétron, mono, 1 elétron. Então, como ele ganhou um elétron, nós somamos 17 mais 1, ele ficou no final com 18. Então, esse cara aqui no final tem 18 elétrons. O mesmo raciocínio vai ser para o B, certo? Ele tem número atômico 19, ó, número atômico 19. Então, isso significa que inicialmente ele tinha 19 elétrons. Como ele é um cátion, ele perdeu o elétron. Monovalente, ele perdeu um elétron. Então, quem tem 19 perde 1, vamos ver, ó. Ele já estava com 19, mas como ele perdeu um elétron, 19 menos 1 ficou com 18. Então, se nós observarmos, tanto o A quanto o B, após a perda e a ganho de elétrons, ficaram com a mesma quantidade de elétrons, ó, 18. Então, nós vimos agora há pouco que quando eles possuem a mesma quantidade de elétrons, eles são elementos isoeletrônicos. Então, a alternativa correta seria a letra D. A e B são isoeletrônicos. Estava muito simples de resolver, ó. Isótopos. Vamos ver, prótons, que é igual a Z, aqui é 19 e aqui 17, são diferentes. Isóbaros, A, tinha que ter o mesmo número de massa, 39 e 35, também diferente. Isótonos, N, eu iria subtrair, ó, 39 menos 19 dava 20, 35 menos 17, certo? Daria 18, então são diferentes. Então a alternativa correta é a letra D. Próximo, dados os elementos A, tem número de massa 50, número atômico 20. B, número de massa 45, número de nêutrons 30. C, número de nêutrons 25, atômico 20. E D, número atômico 15, número de massa 50. Aí ele pergunta, encontra o número de massa atômico de nêutron de cada elemento. É só preencher a tabela, pessoal. Está aqui a tabela, ó, certo? Esqueçam os números vermelhos. Vamos ver só os números pretos aqui, ó. Número de massa do elemento A, 50. Do elemento B, 45. O elemento C nós vamos calcular. Do elemento D, 50. Número de nêutrons, que está na parte do meio do elemento A, nós vamos calcular. Do elemento B, 30. Do elemento C, 25. Do elemento D, nós vamos calcular. Número atômico, está na parte inferior, Z igual a P. No elemento A é 20. No elemento B nós vamos calcular, no elemento C é 20 e no elemento D é 15. Como é que nós calculamos o número de massa, o número de atômico e o número de nêutrons? Aplicando essa mesma fórmula aqui, ó, só inverte as letras. Número de massa, para calcular o número de massa, eu somo Z mais N. Para calcular o número atômico, eu vou subtrair A menos N. Para calcular o número de nêutrons, A menos Z. Então, observem bem, ó, no elemento A, eu preciso calcular o número de nêutrons. Qual é a fórmula? A menos Z. Então, eu vou pegar, ó, 50 menos 20 dá 30. Correto?
No elemento B, eu preciso calcular o valor de Z, aqui embaixo. Ó. Como é que eu calculo o valor de Z? A menos N. Então, 45 menos 30, certo? 45 menos 30 nos dá 15. Tranquilos? No elemento C, eu preciso achar o número de massa, lá em cima, ó, o valor de A. Então, basta somar Z mais N. 20 mais 25 vai dar 45. E no elemento D, eu preciso calcular o número de nêutrons. Então, subtraio A menos Z. 50 menos 15 nos dá 35. Pronto, eu preenchi a tabela, certo? Então, encontro o número de massa atômico e de nêutrons de cada elemento. Está aqui, ó. Só lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons. Aí ele pergunta quais são os isótopos, isóbaros e isótonos. Nós vamos verificar quem tem o mesmo valor de P, quem tem o mesmo valor de A e quem tem o mesmo valor de N. Então, nós temos isótopos, mesmo valor de P. Vamos lá, isótopos. Aqui eu tenho 20 no elemento A e eu tenho 20 no elemento C. Então, eu posso dizer que A e C são isótopos. Além disso, eu tenho que B tem 15 e D também tem 15. Eu posso dizer que B e D também são isótopos, porque tem o mesmo valor para P. Isóbaros, mesmo valor para A. Vamos ver quem tem o mesmo valor de massa. Aqui no elemento A é 50, no elemento D também é 50. Então, A e D são isóbaros. Além disso, eu tenho 45 em B e 45 em C. Eles também são isóbaros, correto? Tem o mesmo valor de A. Isótonos, quem tem o mesmo valor de N, 30 e 30, certo? Então, A e B são isótonos. Então, primeiramente, você preenche a tabela, certo? Usando essas três fórmulas. Depois, para saber se é isótopos, verifica quem tem o mesmo valor de P, isóbaros, o mesmo valor de A, isótonos, o mesmo valor de N. Tranquilos? Próximo. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos A, B e C. A é isóbaro de B. O que é isóbaro? Tem o mesmo valor de massa. Então, A e B têm o mesmo valor de massa. E isótono de C. Então, o elemento A é isótono de C, tem o mesmo valor de nêutron. B tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de C, isótopo tem o mesmo valor de prótons. E o número de massa de C é 138. Pergunta-se qual o número atômico, que é o valor de Z, de A. Preste atenção. Quando eu tiver uma questão nesse sentido aqui, eu vou partir do elemento que eu tenho mais informações. Então, o elemento que eu tenho mais informações é o elemento B. Ó. Tem número atômico 56 e número de massa 137. Então, está aqui o elemento B, número atômico 56, fica na parte inferior, e número de massa na parte superior 137. Beleza. O elemento C tem número de massa 138. Então, está aqui, ó. Voltando para cá, o B tem número atômico 56 e número de massa 137. E além disso, ele é isótopo de C. Se ele é isótopo de C, eles vão ter o mesmo valor para P. Então, se aqui é 56, aqui também vai ser 56. Correto? São isótopos. Ó. O elemento A é isóbaro de B. Se é isóbaro, se aqui é 137, aqui também vai ser 137. São isóbaros. O elemento A é isótono de C. O que vai ser isótono? Vai ter o mesmo valor de nêutron de C. Então, eu vou calcular o valor de nêutron de C e vou colocar no elemento A. Correto? Porque eles são isótonos. Então, eu tenho, ó, número de nêutrons vai ser A menos Z. Então, A, 138, Z, 56. 138 menos 56 dá 82. Então, o elemento A tem 82 nêutrons. Vou colocar aqui no meio, ó. 82 nêutrons. Só que eu tenho que calcular o valor de Z do elemento A, que é o que ele me pede. Ó. Qual o número atômico do elemento A? Para calcular o valor de Z, eu vou subtrair o valor de A, que é a massa, menos o número de nêutrons que nós calculamos aqui, ó, que foi 82. Então, Z é igual a massa menos o número de nêutrons. A massa é 137, porque ele era isóbaro de B. Então, está aqui. O número de nêutrons vai ser 82. Por quê? Porque ele é isótono de C. Certo? Então, nós calculamos 82 aqui. Ó. 137 menos 82 dá 55. Então, a resposta correta, que é o número atômico do elemento A, é 55. Tranquilos? Então, aqui, ó, tem essa atividade. Eu vou estar postando para vocês lá no Google Classroom. A primeira questão, certo? É idêntica àquela lá
primeira que nós vimos, vocês vão ter que preencher aquela tabelazinha. Aí depois verifica quem é isótopo P, isóbaro A, isótopo N. A segunda e a terceira é idêntica ao nosso último exemplo agora há pouco. Vocês vão partir do elemento que tem mais informação, coloca os 4 elementos e vão verificando quem é isótopo, isóbaros, tranquilos? Quarta e quinta também é no mesmo raciocínio da segunda e da terceira. Além disso, nós vamos ter as questões da página 167 do livro didático, que são as questões 3 e 4. Então, todas essas questões eu vou estar postando uma atividade para vocês lá no Google Classroom. Tranquilos? Então, meus queridos, um forte abraço e até a próxima.